Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite a todas as pessoas. Muito obrigado. Kalila das Mercês, Natália Timmerman e Sérgio Abranches. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um palco grande, elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão, que está sendo filmada, e os intérpretes de Libras que ocupam o canto inferior direito do telão. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Kalila das Mercês, uma mulher negra cujos cabelos castanhos estão todos envoltos em pequenos dreads que lhe estão presos num coque no alto da cabeça. Ela traja calça magenta e um blusão de botões e mangas compridas de tom branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Natália Timmerman, uma mulher branca de cabelos curtos, cacheados, de tom ruivo. Ela traja regata estampada em tons de preto e branco e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas, arregaçadas preta e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim os intérpretes de Libras, mulheres e homens diferentes que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. E nós 3 temos literaturas muito diferentes. Nós 3 temos histórias de ancestralidade diferentes e a Natália tem as histórias dela são urbanas, né, de relacionamentos. Os contos da Kalila em Planta Oração são assim orações à natureza, né, mas também lidam com ancestralidade, com experiência vivida, né? E a minha literatura atualmente é uma literatura voltada para problemas que me angustiam. O próximo livro é sobre violência contra a mulher e o que já está em projeto é sobre mudança climática, a catástrofe climática que pode acontecer se nós nada fizermos. Eu acho que a gente podia começar falando um pouco como é que a gente entrou nesse mundo, né? Por que nós 3 estamos aqui como escritores, né? Num festival com um público interessado em literatura. Aliás, agradeço a todas as pessoas a presença, porque isso é fundamental, tanto presença nos nossos festivais quanto são leitores dos nossos livros, né? É para isso que a gente faz o que faz. Então, podíamos começar assim, né? Bom, como vocês devem ter visto na apresentação, eu sou médica, né? E quando eu comecei a escrever, eu não gostava de que essas coisas se misturassem, que me apresentassem como uma escritora médica, como uma médica escritora. Eu queria ser só escritora, porque eu sempre quis ser escritora. Quando me perguntavam, quando criança, aquela pergunta que os adultos gostam de fazer, o que você quer ser quando você crescer? Eu respondi, escritora. Eu sempre quis. Mas aí fui fazer medicina. Foi um desvio. E quando eu enfim comecei a escrever, e que foi depois do nascimento dos meus filhos, muito diferente de muitas mães, acho que
2 mesas antes dessa, acho que se falou muito de literatura e maternidade. Para mim, e acho que dialogando até com o que a Bianca falou, né, da maternidade, no caso dela, não distanciar ela das coisas que ela fazia, para mim foi assim também. Foi depois que meu primeiro filho nasceu que eu comecei a escrever. Primeiro num blog, que está escondido na internet, ele está online ainda, mas não tem meu nome, porque eu tinha medo de, como psiquiatra, aparecer como escritora. Eu achava que, como psiquiatra, eu não podia falar da minha vida, ou que era, enfim, a minha primeira experiência de escrita como mãe. E aí, depois, a partir disso, fui escrever. Só que o meu primeiro livro, ele é um livro que eu escrevi com base numa experiência de trabalho num hospital penitenciário. Eu trabalhei por 8 anos no sistema penitenciário de São Paulo, no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário como psiquiatra, e o meu primeiro livro, ele é fruto do meu mestrado, que é fruto desse trabalho, que é o Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão. Então, eu não tenho como negar que eu sou uma escritora que é médica também, porque foi assim que eu comecei a escrever, a partir da medicina, porque o que me afligia era justamente isso. Eu li esses dias a Marguerite Duras dizendo: tudo escreve, tudo está escrevendo o tempo todo. E como é que a gente vai escolher uma coisa para escrever se está tudo escrevendo, né? E essa era a minha angústia como escritora. E quando eu E acho que foi por isso que eu comecei a escrever depois que meu filho nasceu, porque algo se apaziguou em mim. Eu não tinha um sonho de ser mãe, mas algo se apaziguou em mim, e aí tudo que não era meu filho ficou um pouco mais provisório, e eu pude escrever alguma coisa que não seria tão definitiva, a ponto de eu conseguir, enfim, fazer isso. Parecia que o que eu fosse escrever era tão precioso que eu não conseguia escolher. E aí, depois que meu filho nasceu, ok, eu posso escrever. E aí, o meu primeiro livro, que é o Desterros, foi recolhendo, escutando e me percebendo também como alguém que se transformou muito na minha vivência no Hospital Penitenciário de São Paulo. Então, e a partir daí, depois eu fiz a formação de escritores no Instituto Vera Cruz, cujo TCC foi o Copo Vazio. E aí, enfim, aí minha vida mudou muito, mas eu tinha já publicado Rachaduras, que foi um livro de contos, também que eu fico experimentando ali também, acho que dá para ver uma experimentação de vozes. E acho que foi um pouco assim, nesse embate. Eu acho que até hoje eu vivo esse embate, porque são atividades que competem pelo meu tempo, né? A gente está a cada vez num único lugar. Então, ou eu estou sendo psiquiatra, ou eu estou escrevendo, ou eu estou com os meus filhos, e acho que minha vida ela é um pouco a administração disso tudo, assim. Bom, eu sou jornalista de formação, né? Pensando na formação acadêmica. Então, eu venho de uma realidade que eu sempre digo, aonde quer que eu vá, que minhas primeiras escolas, mesmo eu tendo seguido uma carreira acadêmica e muito longa, né? Eu tenho dito sempre que minhas primeiras escolas são o Sertão e o Recôncavo da Bahia. É lá onde começo a escrever, eu começo a observar, a escutar as histórias, começo a catalogar aquelas palavras que só existiam naqueles lugares, que não existiam em outras casas, que não existiam em outros ambientes. Então, aqueles lugares, eles me ajudam a começar a escrever. Só que eu chego na literatura a partir da poesia. E estar aqui em Itabira é uma honra, né? Estar na terra do Drummond. Eu lembro que eu tive uma professora, ela não está mais nesse plano, uma grande professora de infância, que ela nos deu a literatura de Drummond, assim, na escola. E tinha essa temática, né, do amor, né? Eu lembro que tinha um trechinho assim: que podes, criaturas, se não, entre criaturas amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, e aí ir embora, né, com essa poesia. E eu ficava pensando, o que leva alguém a falar tanto do amor, né? O que leva alguém a rimar com as palavras, a criar essa conexão de imã, né, das palavras umas com as outras. E eu sempre fiquei curiosa, né? Sempre fui uma criança muito curiosa. Então, essas
escolas, essas primeiras escolas, Sertão e Recôncavo, os terreiros da minha avó, das minhas avós, eles eram cheios de histórias, cheios de silêncios também, que determinavam histórias. Então, escrever nunca foi assim eu diria, necessariamente um sonho para mim. Ele veio como uma força, assim, como uma necessidade de expor essas narrativas que precisam ser contadas, né? Acho que era isso, assim. Eu começo transitando na poesia, escrevendo sobre aquele contexto, escrevendo de um jeito que não tinha como ser de outro, e experimentando também. Então, ali para 2019, eu começo a rascunhar, né? Começo a experimentar no livro Cartoneiro uma experiência de poesia que só se amplia quando eu tive a honra de ter sido lida pela poeta Cida Pedrosa, pernambucana, e que ela pede assim permissão para utilizar uns trechos de uma poesia que eu tinha escrito para abrir Solo para Vialejo, que depois é um livro bastante premiado, ganha prêmio do Jabuti, e aí começa uma saga de tipo, quem é essa moça da epígrafe do livro da Cida, e daí começa essa apreciação e essa busca também pela palavra, né, por essa poesia que desloca dessa terra, né, dessa terra que me fez, dessa terra onde estão enterrados os umbigos dos meus mais velhos, mas também uma terra de muita invenção, né, de muita criação, de muito caos, né? Então tem ali histórias de memória, tem histórias que beiram a realidade, mas também tem histórias inventadas, né? Aquele lance que mãe fala assim, ai, menina, não come isso que faz mal, né? E aí aquele faz mal vem um caos para contar que ele faz mal, que não necessariamente é verdade, né? Mas é isso, assim, né? Então começa desse lugar. E você, Sérgio? Olha, eu tenho uma experiência um pouco parecida com a da Natália. A primeira coisa que eu quis fazer foi escrever, e por causa da leitura, né? Tinha uma biblioteca na casa dos meus pais, e na casa da minha avó materna tinha uma biblioteca que reproduzia praticamente, na verdade, da minha mãe, eu produzia praticamente a dela, né, com as adições do meu pai. E eu ia passar férias na casa da minha avó materna, as férias mais longas, porque é na cidade onde eu nasci, Curvelo, aqui em Minas, no sertão, e lia muito, né? E lá tinha as leituras, porque ela tinha tido quatro filhas, né? Tinha as leituras de todas as idades. Então, eu comecei a ler lá as várias fases da idade, né? E aí, quando eu tive que decidir o que eu ia fazer na vida, aquela coisa, estudar o quê e tal, né? Disse assim, eu vou fazer o que me permita ganhar dinheiro para poder escrever. Porque eu sei que escritor, se não for um grande best-seller, não vai ganhar a vida escrevendo. E aí, disse assim, bom, eu vou ser jornalista. Né? Então, com 16 anos, né, eu fui me candidatar a uma posição de foca, de estagiário, na última hora, em Brasília, e comecei ali. E aí eu descobri que não ia dar, porque você, sobretudo quando você está muito jovem no jornalismo, eles te tiram o couro, né? Te dão uma quantidade de trabalho, você não vou conseguir escrever as coisas que eu quero nunca. Aí eu disse assim, bom, então, diplomata, né? Cabral, Guimarães Rosa. Eu acho que diplomata é o lugar certo, porque os caras têm muito tempo para escrever. E aí, fui me preparar para fazer o exame do Rio Branco. Só que, no meio do caminho, veio o golpe, eu tive que escolher um outro caminho, e aí acabei sociólogo, né? E descobri que eu sabia fazer esse negócio razoavelmente bem também. E que lá você escrevia, mas você escrevia sociologia. E aí eu tive o mesmo problema que você, né? Assim, sociólogo, escritor, a maior parte das pessoas diz assim, não, tem muita sociologia na sua literatura. Diz, não pode ser de outro jeito, tá certo? Só que quando eu escrevo ficção, é porque eu não consigo colocar as coisas que eu quero na não ficção. Eu não consigo fazer um ensaio sobre aquilo, né? Como eu estava contando, né, Soares Filho, desse livro aqui, a minha neta deprimida porque tinha sido cancelada pelas melhores amigas que ficavam do lado do Bolsonaro, e como ela tinha ficado do lado do Haddad,
e elas romperam com ela. E ela sofria demais com isso. Primeiro, porque ela achava uma injustiça, porque ela tinha perdido e as que ganharam é que tinham rompido com ela. Segundo, porque ela ficava com aquela coisa, que as minhas melhores amigas estão falando de mim por trás, né? Isso, numa adolescente de 15 anos, é um problema mesmo. E aí eu disse, cara, isso é um baita problema. Eu não tenho ferramenta como sociólogo para escrever sobre isso, só como ficcionista. E aí entrei na ficção. Aí você vê que tem um pouco de ancestralidade também em todas essas histórias, né? Porque a gente tem um pouco de história inicial, que te leva para determinados caminhos diferentes da literatura, né? Nossa, eu também me identifico com o que você falou, né? E é curioso, porque às vezes eu escrevo ficção a partir do que eu não sei. Só que me chamam para falar como psiquiatra do que eu escrevi como escritora. E aí eu vou aprender depois sobre os meus livros. Por exemplo, Copo Vazio, que é um livro, talvez, sobre amor, ou sobre a falta de amor, que é sobre o que a gente escreve, né? Porque eu acho que a gente sempre escreve sobre a falta, né? Porque o que a gente tem, a gente não precisa escrever. Depois que eu escrevi, eu descobri que era um livro que tinha um termo chamado ghosting, que é o perdido, quando alguém está se relacionando, e que é uma prática muito comum na contemporaneidade, e uma dessas pessoas some, e isso chama ghosting. Eu só descobri isso depois que eu já tinha escrito. Aí eu fui estudar para conseguir falar sobre o livro, porque o livro virou sobre ghosting. Só que eu não sabia, e até porque se eu fosse escrever um livro sobre isso, não ia dar certo, porque acho que o que tem que mover tem que ser algo de dentro do livro, né? Não de fora do livro. Eu penso a mesma coisa, né? Essa questão do depois chegam, né? Chegam sempre com perguntas assim. Planta Oração é um livro de contos, um livro que cada conto tem o nome de uma árvore, né? E essas árvores, elas são protagonistas, né, de alguma forma dessas histórias, mas são histórias sobre pessoas diversas, sobre corpos dissidentes, sobre a experiência de pessoas negras, mas também de pessoas, né, com suas vidas remotas. E chegam pessoas, às vezes, querendo trocar ideias sobre antropoceno, né, sobre ancestralidade, sobre literatura, essa literatura da terra, né? E eu fico sempre pensando, bom, eu não escrevi, eu escrevi sabendo que, de alguma maneira, eu fazia interlocuções com a biointeração, né? Porque isso está conectado com minha vida, né? Essa questão da circularidade, o entendimento da terra, essa compreensão, esse respeito com a terra, com o plantio, com as pessoas, né, que são as mãos desse plantar, né, desse fazer alimentar tanta gente, essas mentes e mãos que alimentam tanta gente. Então, isso está conectado com minha vida, né, com minha origem, com meu passado, com minha família. Então, não teria como eu não saber disso, né? E a biointeração depois, o mestre bispo, né, o Antônio Bispo dos Santos, o Ailton Krenak, eles vão falar mais, né, sobre esses aspectos da biointeração, mas é interessante como chegam, né, demandas de, enfim, de um lugar mais especialista, digamos assim, para dentro da obra. E a poesia, né, que eu falei no início, né, que faz parte da minha entrada na literatura, ela não se dissolve quando eu faço essa experiência com os contos, né? Então, é um livro que vai ter muita poesia, porque é a maneira como eu me conecto com a palavra, né? Essa palavra que é lapidada, mas que também é uma palavra dita, uma palavra que ela é imagética, ela é uma palavra corpo, né? Então, eu gosto muito de pensar nesse corpo que a palavra também ela tem, né? Então, no texto, para mim, eu gosto muito de ver como é que a palavra ela funciona, né? Então, eu não sei como é para vocês assim, essa conexão com as palavras, essa conexão também com a poética, como é que vocês navegam, mesmo sendo de áreas, né, tão distintas e sendo no campo mais da sociologia, da medicina, eu da literatura, né? Como é que vocês trafegam também na poética, né? Já puxei aí sardinha para minha brasa.
Só comentar que você falou da poesia que continua no seu livro e que é de contos que, e de fato, entre os contos tem uma árvore crescendo, né? Com palavras. Isso é muito bonito, né? É lindo. Sim. Eu queria muito que os leitores, né, que as pessoas pudessem... Eu convocar as pessoas a pensarem, né, nessas árvores, quais são as árvores da vida, né, de cada um, né? Como vocês se conectam com a natureza, essa natureza, né? A gente está aqui em Minas Gerais, um estado, uma terra tão vasta, né? Uma vegetação tão bonita, assim, tão rica. E quais são as árvores da vida de vocês, da história de vocês? Vocês já pararam para pensar, né? Quantas árvores protagonizaram, não só figuraram a vida, né? Mas protagonizaram a vida. Então, acho que esse livro surgiu dessa inquietação. Foi no momento da pandemia que eu escrevi ele, a maior parte do texto mesmo, mas eram trechos e eram frases que estavam ali há muito tempo guardadas. Tem vários trechos que eu guardei de quando eu era uma jovem de 19 anos, 20, estava estudando jornalismo, morei em Cachoeira, na Bahia, no Recôncavo, e lá eu tive muitos insights sobre a minha vida, né? Lá onde eu diria que aquelas águas do Paraguaçu, que é um rio que corta a Bahia de ponta a ponta, aquelas águas ali, sem dúvida, foram águas que banharam assim, e que fizeram com que eu me conectasse com tanta coisa, assim, com essa relação com a natureza, mas sem perder de vista as questões que nos são caras, né? E a gente está vivendo isso atualmente. A gente está vendo várias cidades, né, lidando com as enchentes, lidando com essa questão que o Sérgio trabalha super, né, na pesquisa dele, e as questões ambientais, as questões climáticas, a gente vendo esse turbilhão de coisas acontecendo no país, no mundo, e chamar a atenção, né, que a natureza ela ainda segue sendo nossa mãe, está indicando o tempo todo para a gente o quão nós não estamos atentos, não estamos... Está o tempo todo o mundo falando, gente, estou de saco cheio de vocês estão errando, assim, vocês estão mandando super mal. E a gente segue, né? Enfim, a gente veio o caminho, né, observando a vegetação, observando. Eu, toda vez que eu vou para a Cachoeira, observo quantas mudanças estão sendo feitas, né? Morando em São Paulo, mais ainda. Então, enfim, é isso. E você sabe que você estava falando da árvore, de pensar nas árvores que estão na nossa vida, na nossa escrita. Aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu acho que eu nunca escrevi nada sobre nenhuma árvore. Aí eu comecei a pensar, assim, continuei pensando, e aí eu lembrei, não, o primeiro parágrafo de Copo Vazio tem uma árvore, e que o tempo é marcado pela queda dessas folhas, assim, é a quarta vez, ou não sei lá, agora nem lembro, mas quantas vezes as folhas caem, é o tanto de tempo que ela está lá, e é uma narrativa que começa no futuro. Então, e acho que, falando da poética, acho que isso é até uma prova do quanto isso que eu procuro que seja a minha voz literária é uma mistura de algo que eu controlo e de algo que eu não controlo, e de algo que eu não sei. E acho que o grande desafio é equilibrar essas duas instâncias, né? Porque, e eu aprendi, acho que... eu falo muito da Tatiana Salem Levy, que foi... eu escutei ela na Flip em 2009, e eu queria escrever, e não sabia o quê. E eu escutei ela falando, e ela fala, eu nem falei isso, eu falei, eu acho que cada um pega o que precisa escutar, né? E acho que o grande desafio é justamente escutar. Que ela falou isso, acho que para conseguir... driblar a autocrítica que fazia com que ela não conseguisse escrever, e acho que é o mais básico assim de quem precisa escrever, é deixar primeiro que o jorro venha, né, que o fluxo venha.
E aí depois ir burilando o texto, ir diminuindo algumas coisas, e aí cortar, e aí é muito mais tirar do que colocar, enfim. E aí esse trabalho de reescrita, eu acho que esse primeiro trabalho é mais difícil, parece que é uma entrada no texto que precisa acontecer e que nem sempre acontece, porque é justamente algo que a gente nem sempre controla. E aí depois essa reescrita é muito prazerosa. Pelo menos para mim é assim. A poética, para mim, ela começa com o Drummond, né? Foi a primeira coisa que eu li assim a sério. Eu tive que escrever um trabalho de curso e escolhi o Drummond. Tive que ler a poesia dele que estava publicada até aquela época publicada, né? E ali eu descobri uma coisa que era diferente, né? E depois com o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa ele me deu duas coisas. A linguagem, quer dizer, essa coisa de poder experimentar com as palavras, usar palavras em outros contextos, né? E o Drummond, a coisa da poética mesmo, do ritmo. Mas com Guimarães Rosa, eu aprendi que eu amava os rios, mais do que o mar, inclusive. Sabe? Como mineiro, o mineiro sempre sonha com o mar, né? Mas eu, na verdade, amava os rios. E eu passei a minha infância em Brasília. Você também tem uma experiência de Brasília, no Cerrado. Eu nasci no Cerrado também, né? Nasci num sertão de Cerrado, que tem muita água. As pessoas não olham o Cerrado como água, olham ele como árvores retorcidas ou de menor porte, etc., mas ele, na verdade, é mais água do que qualquer outra coisa, né? E é rio. Eu e Miriam fizemos uma viagem no aniversário de 50 anos do Grande Sertão Veredas. Nós dois fomos, a Miriam foi fazer uma reportagem de televisão e eu fui escrever uma série de matérias sobre o Grande Sertão Veredas, no Parque Grande Sertão Veredas, que guarda uma boa parte do meio ambiente ainda intocado, praticamente intocado. E é um parque cercado de soja por todos os lados, de soja e braquiária. Sabe, assim, o demônio está ali, o diabo está ali no meio do redemoinho, esperando a oportunidade de entrar. Para quê? Para roubar a água, porque os produtores de soja acabam com a água, né? E aí eu olhava aqueles rios do Guimarães Rosa, a gente tem uma foto no Carinhanha, e eu dizia, cara, sabe, isso aqui faz parte talvez da minha ancestralidade, entendeu? Eu sou dali, e daí para frente eu me construo, né? E a outra coisa que vocês falaram que eu acho que é uma regra, eu acho que é uma lei da escrita, né? É que o leitor lê o que ele quer ler. Então, a gente não tem controle sobre... Se você não escreve um livro sobre tal coisa, livro de ficção, você não escreve sobre tal coisa, porque o leitor a coisa que o leitor vai encontrar não é a que você quis, né? Isso já aconteceu. E com os personagens, né? Quer dizer, às vezes você põe um personagem que não é exatamente o personagem central na sua concepção, e as pessoas dizem, não, mas o fulano, aquele cara, aquela mulher... Cara, não foi assim que eu pensei, mas então, depois que se entrega o livro, né, a nossa relação com o livro é uma relação até o dia que ele tem capa, né? E no dia que você põe o primeiro autógrafo, acabou a sua relação com o seu livro. Você não é mais dono dele, ele é dos outros, né? E isso é muito, muito curioso, isso dá um senso de responsabilidade muito grande, né? Eu tenho um romance que a personagem, no primeiro parágrafo, sabe que vai morrer de câncer, porque eu precisava de um prazo para ela viver um dilema, e acontece que, por causa da maneira pela qual eu escrevi, ele se transformou numa leitura sobre câncer. E muitas mulheres, porque era uma personagem feminina, muitas mulheres vieram falar comigo sobre como é que elas se identificaram, como é que aquilo ajudou, etc. E eu dizia, gente, foi sem querer, não é porque eu podia ter feito uma coisa muito mais agressiva, né, e ter machucado as pessoas que se identificavam com a doença. E não, quer dizer, por acaso eu escrevi uma coisa que elas acharam delicada e tal, e deu uma identificação feminina com a história incrível. Hoje, a maior parte das minhas leitoras foi de mulheres que tiveram essa experiência, ou pessoalmente, ou na família, e em alguns casos muito dramáticos que eu ouvi, e outros muito, assim, eu li durante a minha cura, sabe? Mas não era isso.
Tem uma coisa que você fala, né, dessa entrega que a gente faz com o livro, e eu lembrei da Conceição Evaristo, né, com que eu tive a honra de trabalhar no Instituto de Estudos Avançados da USP, e tive ela como minha supervisora de pós-doutorado, uma grande honra. E a Conceição, ela fala sobre essa confusão, né, tanto confusão como fusão, né, da memória e da ficção. Então, volta e meia, chegam pessoas, sei lá, perguntando quem é meu pai. Ou aconteceu também, curiosamente, de eu estar com meu pai, andando assim na festa literária, e alguém falar: ah, esse é o seu pai da história, e tipo querer encontrar, né, no próprio escritor, pistas da própria vida, né? E eu falo qual dos, né? Porque tem vários pais nesse livro, né? Então essa brincadeira que a gente faz também, né, de confundir a memória e a vida com a ficção, né? Misturar. E eu falei na minha apresentação, na minha audiodescrição, né, que eu era uma mulher muito bonita, né? Isso não é brincadeira, isso é verdade, mas dizendo que, quando eu quis criar os personagens, esse trabalho, né, de criar personagens que tivessem muito de características de pessoas que eu não via na literatura antes. Então, eu fui uma leitora também muito jovem, lia muito, li tudo que existia, né? Não tínhamos muitas bibliotecas, mas tudo que era colocado nos livros didáticos. Sei lá, teve um livro didático que tinha uma música do Milton Nascimento, Maria Maria. Eu nunca esqueço disso, porque aquilo me pegou. Sei lá, eu tinha 6, 7 anos e eu chorei lendo aquilo, assim. Minha mãe: menina, o que é isso? Coisa besta, não sei o quê. Aí eu falei: não, eu li esse texto aqui, eu fui tocada pela poesia, né, pela poética ali, sem entender nada, mas eu fiquei pensando quantas Marias tinham na minha família que se relacionavam com aquela Maria do Milton Nascimento, né? E aquilo ali me tomou de um jeito. Enfim, eu fico viajando nessas coisas, né, de como esse processo de leitura, né, de como a gente capta essas histórias, elas nos comovem ou não. E aí eu fiquei procurando esses personagens, né? E eu quis muito, a partir dessa experiência de escrever contos, criar muitos personagens, e personagens que pudessem se parecer com pessoas que eu nunca vi em outras obras, né? Então, é uma necessidade, né, de mergulhar, de trazer também, dar oportunidade da gente ver uma diversidade de pessoas, enfim, vivendo suas vidas, desejando, sonhando, né? Afinal, quais personagens, quais histórias e quais pessoas, né, podem sonhar, podem futurar, né, pode pensar no futuro. Então, eu acho que esse livro em específico, né, porque vem coisa nova aí, né, já estou assoprando aí para os ventos, minha editora está aqui, inclusive, né, assoprando para os ventos, que vem coisa nova aí, mas de dizer, né, que... Eu ia perguntar, hein? Pois os spoilers, né? Mas de dizer assim que esse livro eu queria muito trazer essas personagens que eu não conectei nessa minha infância, nesse encontro com a literatura. Então, é um livro que traz isso, né? Enfim, acho que a gente podia ler um negocinho, né? Um trechinho. Lê. Começa você? Você, porque eu ainda não Ai, meu Deus. Preciso achar. Mas, enquanto você procura, eu vou só, então, falar que você falou dessa confusão entre memória e ficção. E, Nas Pequenas Chances, que é o meu livro mais recente, eu acho que procurei, e isso é um movimento que eu faço depois, né, de entender o que eu fiz, porque acho que escrevendo eu só faço o que o livro me pede. E a ideia era escrever a história de uma família em torno da morte de um pai, só que eu ia trocar os nomes, não ia ser o nome das pessoas da minha família, só que a sensação, eu tenho até a lista de nomes que cada um teria, só que o livro não aceitou, o livro não quis isso. Então, tem uma personagem que se chama Natália, tem um personagem que se chama Arthur, que é o nome do meu pai. Quase todos, não são todos, mas quase todos os personagens têm nomes iguais aos nomes das pessoas da minha família. Aí, meu filho, que tem... quando eu lancei o livro, tinha 12 para 13 anos,
eu já podia perguntar para ele se tudo bem eu usar o nome dele, e eu tinha que fazer ele participar de uma Olimpíada de Matemática, porque isso faria a história se mover, e aí ele ia ter que perder a Olimpíada. Eu fui perguntar para ele se tudo bem. Eu falei, Benja, posso usar o seu nome e fazer você perder uma Olimpíada de Matemática? Ele falou, tudo bem, mãe. Vai, pode usar, mas só coloca Benjamin com M no final, não com N, só para não ser exatamente eu. E aí eu fiz isso, né? Então é Benjamin com M no livro. Só que essa personagem, Natália, não sou eu, né? Ela vive coisas que eu não vivi. E a primeira delas, a mais importante, ela tem a palavra, ela está escrevendo. E quando eu estive perto do meu pai, quando ele morreu, eu não tinha palavra nenhuma, né? Isso foi algo que veio depois. Achou? Vamos lá, vou ler um trechinho. Eu só peço que vocês tenham paciência, né? Porque eu falo assim, gente, devagar, igual samba no recôncavo. Pé de milho. Estou há 40 dias sem abraços. É como eu te disse, Rô, eu queria um abraço e estar sozinha, tendo paz dentro de casa. Será que eles não me veem aqui? Não conseguem triscar em mim? Quer dizer que papai e mamãe... Peraí, Angélica, acho que nesses tempos eu estou sonhando que nem presta. Esse sofá é macio, mas me dá uma sonhadeira doida toda vez que cochilo aqui. Deixa eu levantar. Pera, a conexão tá ruim aqui, Gel. Acho que vou para a rede. Aliás, ali para a cadeira de balanço da vovó. O sinal lá é melhor. Pera, pegar a moringa para cá. Agora pronto. Você tá me vendo? Sim, menina. A cadeira de balanço de vovó do mesmo jeitinho. Quanta saudade eu vivo estando aqui. Dona Ioiô faz falta, viu, Gel? É como se essa casa de adobe chão vermelho enceradinho não tivesse mais alma por dentro sem ela aqui. Sabe ali, bem perto de onde era a casa de farinha? Um dia, não sei que desaforo foi que aquele moço da cara enferrujada, metido a fazendeiro, o filho mais velho do dono do posto, falou. Só vi ela sair a toda de dentro da casa de farinha. Arriou um pouco da saia marrom, com maior cuidado para não aparecer as anáguas, se sentou ali no terreiro, apoiando as canelas no chão, e sentada no calcanhar tão delicada, que o joelho dela, que era tão bonito, você lembra? Nem aparecia do jeitinho que ela agachou para o moço não ver nada. Passe aqui, meu filho. Tá vendo aqui onde está esse pé de lógina e capim santo? Bateu umas 10 vezes a mão toda branca de farinha no chão e disse, encarando com os olhos cor de olhos d'água, os umbigos dos meus fios foram enterrados nessa terra. E alguns anjinhos meus foram enterrados aqui, atrás da casa de farinha, e outros lá nas terras do cacau. Eu caminhei, meu filho. Faça esse caminho todinho com vendas nos olhos para você querer que agora eu saia daqui, assim com a mão na frente e outra atrás, com esse trocado aí que você está me oferecendo, chamando essa ofensa de negócio. Essa casa caindo aos pedaços aí que o senhor disse para eu trocar por um apartamento arrumadinho na rua, pode não valer nada para o senhor, mas aqui, meu filho, vale mais que todo esse linguajar fino de doutor aí que o senhor tem, e vale mais que seu dinheiro, porque daqui de dentro, dessa casa que o senhor diz ser velha, meu filho, não saiu ninguém que tivesse a ousadia de falar para aquele pessoal, para qualquer pessoa como eu que o senhor está me dizendo. Outra vez, vovó me vendo retornar com aquele bocapio menorzinho de palha rosa, sabe? Com os ovos que mamãe queria para fazer um bolinho no dia do aniversário dela, no ano que instalou energia, com a dentadura nova que a deixava ainda mais de boca cheia para bocejar aqueles mistérios de quando ela era menina, disse que só dormia depois que ia fazer escolta pela casa inteira, com candeeiro exalando querosene junto ao pai dela. Iam devagarzinho pelo caminho de todo santo dia, e podia faltar tudo, menos o pedido de bênção. Eu tive a vida inteira assim um abraço dos meus pais, porque lá em casa não tinha isso não, minha filha. A bênção era todo dia. Beijava a mão deles e eles as nossas, e já ia para a lida. Cantar parabéns? Ô, minha filha, comemorar aniversário? Falava assim, ó, Ioiô hoje está aniversariando. E depois que papai falava assim, quantos anos Yolanda completou mesmo? Ele só me chamava de Yolanda. Mamãe dizia, Ioiô nasceu na 2ª semana de junho, no mesmo ano em que trocamos a janela do alpendre. Já tem 10 anos já. E segui o dia na labuta de roça. Ninguém dizia nada mais para mim. No outro dia já era algum pedaço de conquista ou porta, que também fazia aniversário junto com outro irmão. O aniversário que todo mundo mais gostava era da mais nova, da finada Lurdinha, que Deus a tenha no bom lugar, porque ela aniversariava junto da safra de milho,
que garantiu aqueles sapatos coloridos para os irmãos tudo. Mas o que eu gostava mesmo era dançar depois da chuva, ou coisa bonita, ou da colheita que dava boa, porque era a hora que papai e mamãe sorriam para nós. Na minha época de menina, a gente cantava para o milho nascer. Quando já estava chegando os dias de colher, os moleques todos, os meus irmãos e os primos, iam para a nossa parte arrancar os nossos milhos, para, na hora que papai contasse, eles ganharem o prêmio, que era ir para a rua com ele comprar suprimentos para o resto do ano. Mas nem se davam conta de que as moças todas já tinham pegado muito mais as espigas da parte da roça deles. Era uma algazarra, as moças ganhavam sempre, e nunca entendiam o que a gente fazia. Todo mundo sorria, eram os 1000. 1000! Quem é que tinha tempo naquela época para falar milho, minha filha? As terras de vovó são os únicos lugares do mundo aonde nunca deixei de ir para espalhar sementes. Eu vou parar por aqui. Bom, então também eu vou ler um trechinho que fala um pouco de ancestralidade, mas esse livro, As Pequenas Chances, ele fala de uma ancestralidade que eu fui... Não dá para dizer que eu fui investigar, eu me deparei com ela justamente a partir da morte. Foi quase aí que eu me descobri judia, embora eu sempre soubesse que eu era judia, mas foi aí que eu entendi, a partir dos rituais fúnebres judaicos, que eu era judia. Só que esse trecho que eu vou ler não tem a ver com a morte, tem a ver com o nascimento, que é mais para o final do livro, mas também tem a ver com quem veio antes. Como faço para que ele nasça logo? Perguntei. O que eu preciso fazer? Não lembro se alguém me disse alguma coisa ou se fui eu mesma que me disse. Se entrega, Natália. Então eu chorei. Chorei profundamente. A dor era tanta que ela me encarava e perguntava a cada aparição: quem é você? E a resposta estava naquele choro, anterior a mim. Foi então que as convoquei, ou que simplesmente percebi que as convocava, sem que isso fosse uma decisão. Elas, minhas antepassadas, as mulheres que me antecederam, aquelas cujo sobrenome ficou perdido no silêncio da nossa história, que faziam, no entanto, o percurso da humanidade toda até aquela gravidez, até aquele momento. Um choro quase não humano, um grunhido feito por todo o meu corpo, como se eu inteira fosse cada contração. Eu e aquele bebê, que estava dentro de mim e precisava sair. Pois parir é partir, ir embora de si mesma, então poder chegar de novo depois de morrer. Partir-se em dois, eu e o bebê. Partir, partir, partir. Como se a saída da sua terra de origem, para as mulheres da minha família, para as minhas mulheres, fosse também um parto. Eu não vou terminar, mas, enfim, depois vocês terminam. E aí, Kalila, conta um pouquinho mais do que você está pretendendo fazer. Tem um monte de coisa. Eu tenho um livro de poesia, né, que eu vou lançar, se tudo der certo, ano que vem. É um livro de poesia que traz essas poesias, né, desde que eu começo experimentando, mas também outras poesias que eu venho fazendo ao longo desse tempo, né. Eu também estou fazendo um projeto assim um pouco mais longo. Aí esse talvez eu revele um pouco mais para frente, né. Depois, quando eu lançar o de poesia, eu já conto o spoiler do próximo. Porque é um projeto que eu já estou cuidando dele já faz algum tempo. Tenho feito algumas viagens pelo Nordeste esse ano, né, em busca também de algumas informações, fazendo uma pesquisa. E eu acho que isso aí eu vou revelar mais para frente, para que o povo compre Planta Oração, leia, aí depois vai para o meu lançamento do livro de poesias, aí chega lá, eu conto mais do que eu estou aprontando. Mas vem coisa boa, né? Eu tenho me preocupado muito nessa investigação em colher algumas nuances, né, desse Brasil profundo, desse Nordeste profundo, né? Então, eu sou de um lugar que traz essa profundeza de Brasil, que vem, né, desse lugar também telúrico, né, da terra, mas também das águas, não somente a Bahia soteropolitana, né, do mar, mas também dessa Bahia
que tem sertão, que tem pedaço de cerrado, que tem a Chapada Diamantina ali no meio. Então, enfim, fazendo a investigação mesmo desses pedaços de Brasil que tem tanto a dizer, né? Tem tanta história para a gente contar. Então, vem coisa boa, tanto na poesia quanto na prosa. Aguardem. Então, o próximo, um dos festivais do ano que vem vai ser poesia, então? Vai ser poesia, com certeza. Tá bom. E você, Natália? Eu ia perguntar para você. Mas eu respondo depois de pergunta, então. Eu vou escrever, já comecei e estou pesquisando, e estou escrevendo ainda, anotando e lendo como uma forma de escrita, um livro sobre a minha mãe, sobre o Alzheimer da minha mãe, sobre memória, óbvio, e sobre a minha relação com a literatura, porque minha mãe, quando eu tinha acho que uns 19 anos, 20 anos, acho que foi mais ou menos nessa época, falou: Natália, sabe aquela coisa que mãe fala e que você fica tendo que lidar com aquilo para sempre. Ela fala: Natália, você foge da vida para a literatura. E acho que esse livro sobre a mãe é uma resposta a isso. Ele faz parte do meu doutorado e uma das pessoas da banca, a Ieda Magri, falou: Natália, você precisa escrever para a sua mãe, contra a sua mãe. Como que para provar para ela e para mim que a literatura também é vida. Então, é um livro que é sobre Alzheimer, sobre memória e sobre a minha relação, e acho que a relação das pessoas, espero, com a literatura. E você? Bom, eu estou com 2 livros em processo de ir para a editora, né? Uma ficção que tem uma história que se desenrola a partir do momento em que se descobre que é uma questão de violência contra a mulher, e tem um ensaio que chama-se A Terceira Margem do Ipiranga, a Fundação da Nação, Seu Povo e a Democracia, em que eu tento mostrar 2 coisas. Uma delas, o fim do livro é dizendo o seguinte: esse legado a gente não pode levar para o futuro, né? Vamos ter que lidar com ele no presente imediato. A primeira parte do livro é sobre a mentalidade da Casa Grande. Como é que ela, depois que acaba a escravidão real, legal, né? A Casa Grande vai se desmaterializando e se transformando numa mentalidade, e aí é muito mais difícil de lidar com ela. Eu sou capaz de abolir a escravidão e fazer um projeto que foi abortado pelo golpe republicano, que foi um golpe reacionário, né, contra a abolição. Mas eu não sou... quando ela vira mentalidade, é outra história, porque aí você não... Aliás, a mesa de Lívia estava falando sobre isso, né? Você não ensina a ser racista e machista, né? Porque o patriarcado e o racismo que estavam embutidos na Casa Grande, ao se transformar em mentalidade, você aprende observando, você aprende na vida. Você não precisa dizer assim: meu menino, quando encontrar uma negra, né, você não se relaciona legal com ela, não, porque é uma outra coisa e tal. Mulher é para trabalhar em casa, né? Ninguém ensina isso para um filho, né? Talvez ele observe isso num pai, mas então essa é a história, a primeira parte da história. E a outra é como que o Brasil tem uma história segmentada, né? Eu uso um conceito que chama momento constituinte, que é o momento em que uma sociedade faz o pacto e define qual o seu regime, qual o seu povo, né? Define o povo, a partir de um estudo que foi feito sobre a Revolução Americana. Mas a Revolução Americana ela só definiu o povo uma vez, né? E a luta hoje nos Estados Unidos é pela redefinição do povo. Essa é a luta que está se travando entre Kamala e Trump. Mas nós não. Nós definimos o povo a primeira vez no Império, né? Nós definimos o povo de novo na República, primeira, redefinimos o povo na Segunda República, redefinimos o povo na Terceira República, em 88. Então, nós vamos redefinindo quem somos. A identidade brasileira é uma identidade partida, né? E isso tem a ver com o fato de que a gente não consegue lidar com a nossa raiz, que é a Casa Grande, que é a família branca, patriarcal,
né, que tem um domínio absoluto sobre todo mundo, inclusive sobre os brancos, que não são donos de terra, que eles fazem parte do grande serviço da Casa Grande. Então, esses são os projetos que estão aí. Eu estou escrevendo agora uma ficção sobre a catástrofe climática. É um pouco assim, se a gente não conseguir fazer o que o Krenak tentou nos ensinar, adiar o fim do mundo, e o fim do mundo chegar, né, ficar muito próximo, como é que vai ser isso? Né? E eu estou tentando, ficcionalizando, dizer, olha, não vai ser legal. Tá bom, vamos falar um pouco agora de nossas diferentes ancestralidades, né? Nossas diferentes ancestralidades. Porque eu acho que isso é legal. Nós somos, de fato, 3 exemplos diferentes. E eu, como homem branco, tenho uma história completamente diferente, não só de ancestralidade, como de vivência, né? A quantidade de coisa que eu tive que me deseducar de fazer, que eu tive de me desinformar, é uma loucura, né, para conseguir abandonar aquilo que o homem branco representa, né? Bom, é sempre... hoje é 1º de novembro, né? Eu tenho visto vários movimentos de pensar nessa ancestralidade como a minha ancestralidade como algo que me mantém de pé, né? Que sempre me manteve de pé. Então, o fato de eu ser uma mulher negra, né? Filha de pessoas do Nordeste, do interior do Nordeste, tanto meu pai quanto minha mãe, né? Minha mãe do sertão, meu pai do recôncavo, e 2 figuras assim que trazem consigo o desafio de não saber tanto sobre si, né? E de ter filhas muito curiosas que questionavam a todo tempo quem nós somos, né? Quem somos nós antes de vocês? E deles se perguntarem e trombar num momento de, bom, não temos essa resposta. Então, acho que isso também foi algo que fez com que a literatura se abrisse como uma possibilidade inventiva para mim, mas também de olhar para o que a gente tinha, né? Dos silêncios, das casas, desse arcabouço, né, que foi deixado, de alguma maneira, como pavimento para que eu pudesse, né, junto com os meus, com as minhas, construir. Tem uma outra coisa da ancestralidade, da minha ancestralidade, que é esse cruzamento de um individual que ele não é individual, né? Ele é individual coletivo. Então, tem a minha família consanguínea, mas tem também as minhas outras famílias, né? Então, Dona Maria, que era minha vizinha, e talvez eu tenha chorado Maria, lembrando dela, parando para pensar agora. E essas vizinhas, essas mulheres, essa rede de mulheres negras, né, que sempre estiveram ali por perto para ajudar, para acolher as minhas e os meus. Então, eu venho dessa genealogia, né, do sertão do recôncavo, minha mãe de origem negra e de origem indígena, do povo Pataxó, na Bahia. E eu acho que, enfim, o mês de novembro significa um mês que a gente celebra, né, é o mês da consciência negra, é um mês que eu diria que é um mês também da paciência negra, porque, sim, na verdade é sempre, né? Mas esse é um mês que também exige da gente algumas respostas, né? Então, chegam às vezes pedidos assim de nós nos posicionarmos, explicando todo esse trabalho que é de uma corresponsabilidade nossa, né, para uma sociedade melhor, mas às vezes vem com muita força nesse momento. E é isso, assim, eu diria que ser, né, recentemente eu tive a honra, né, de poder dialogar com a Zezé Mota, né, octogenária, fazer 80 anos, estar dialogando com a Conceição Evaristo, ver essas mulheres, né, ver o que essas mulheres puderam fazer e que as minhas mais velhas
consanguíneas não conseguiram alcançar, mas que, ao mesmo tempo, eu me sinto tão revestida, sabe? Eu me sinto tão acolhida por esse individual coletivo, que é, para mim, a mesma coisa como se fosse as minhas avós, assim, ou como se fossem as minhas mais velhas, né? Então, tenho essa relação muito forte com esse coletivo, né, que é o que nos habita, é o que nos dá nome e sobrenome. Eu lembro que, quando eu li Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, eu tive essa sensação de receber uma árvore genealógica que eu não tinha até então. Então, esse percurso, né, desse encontro com a ancestralidade, ele extrapola, né, o consanguíneo, ele extrapola esse pai, essa mãe, esses avós que eu tive, que volta e meia eu descubro alguma coisa, né? Então, recentemente, eu recebi uma foto do meu bisavô paterno, né, João, né, que foi um homem das mãos na terra, um homem do recôncavo, de um remanescente quilombola, dali de Amélia Rodrigues, ali mais ou menos. Bom, e é isso, né? Então, a gente vai juntando essas peças, e essa ancestralidade que habita em mim, que habita na minha vida, enfim, eu sou grata mesmo, assim, eu fico emocionada, porque é um desafio imenso a gente se reconhecer, né? Da mesma forma que todos nós somos corresponsáveis, se reconhecer, fazer essa trilha, né? Muitas vezes solitária, mas depois a gente entende que a gente não está sozinho. Carolina Maria de Jesus tinha uma frase que ela falava que as pessoas negras, que ela sentia, a Bitita, né, a personagem, falava que ela tinha, assim, um sentimento pelas pessoas negras, que nós éramos como se fossem folhas espalhadas pelo vento. E eu acho que eu construo a árvore exatamente para pensar que nós estamos juntos pelas raízes também, né? E as raízes, né, tem umas pesquisas dentro da botânica em que as raízes de diversas árvores, elas se comunicam por baixo da terra, né? Então, ao mesmo tempo que a Carolina traz essa perspectiva, né, do que foi a diáspora, do que é a diáspora, eu trago também essa perspectiva do que a gente tem sido, né, nos nossos mistérios, nas nossas andanças, nos nossos silêncios, nos nossos encontros também, essas raízes que se comunicam, né, no nosso mistério, mas também diante da sociedade. Eu vou parar por aqui. Obrigada. Em As Pequenas Chances, eu escrevo, já falei um pouquinho aqui, sobre essa descoberta de ser judia a partir da morte, né? Como se a morte não fosse o fim da ancestralidade, pelo contrário, fosse justamente a necessidade da busca por ela. Nessa investigação, nesse olhar que, ao mesmo tempo, me distraía da dor que eu estava sentindo pela morte, de tentar entender o que significava tudo aquilo, de tentar entender o que era ser judia, o que significava ser judia, eu percebi o quanto o meu ser judia no Brasil era muito diferente, muito parecido com ser judia no Brasil, de outras pessoas que vieram fugindo do leste europeu, no entreguerras, mas muito diferente de outros judeus ao redor do mundo, porque aqui o racismo antinegro, de alguma forma, entre muitas aspas, protegeu os judeus do antissemitismo. O outro eram os negros. E por isso que, enfim, eu me dei conta, acho que comparando a minha experiência de ser judia no Brasil com outros judeus ao redor do mundo, a sensação, até muito pouco tempo, acho que agora eu consigo dizer, infelizmente, que sim, já tive essa experiência, mas eu não sentia que ser judia me tirava oportunidades, ou que eu sofria antissemitismo. E acho que é por isso. Então, é um reconhecimento, e também pelo fato de que a imigração, se por um lado os meus antepassados saíram fugindo, aqui eles foram acolhidos por conta de uma política de embranquecimento, da qual eu sou beneficiário. E preciso reconhecer isso. Acho que é isso que nós, brancos, agora precisamos fazer, né? Reconhecer
os privilégios e lidar com isso, assim. Então, acho que são... E foi a partir da morte do meu pai, curiosamente, que eu pude, enfim, olhar para tudo isso. Que eu simplesmente ia vivendo, sem pensar muito nisso, assim. Então, acho que eu falo um pouco disso também no livro. E agora, vocês, para terminar. Rapidinho, eu tenho uma ancestralidade conhecida, né? E muito dividida, porque a família da minha mãe e onde eu nasci é um sertão e rural, e a do meu pai é de classe média urbana, da Serra, Barbacena, também mineiro, né? E essas duas realidades marcaram a minha vida e marcaram, em grande medida, a minha literatura também. Eu vou falar rapidinho, porque o nosso tempo já se esgotou. Nós começamos atrasados, mas eu não quero terminar muito atrasado. Gente, muito obrigado por nos escutar e muito obrigado a essas duas extraordinárias que estarem aqui.